Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de setembro. Estamos em setembro, Ana. Temos caixa assombrada do mês de setembro disponível para vocês com o tema fantasmas. Você vai receber uma pequena luminária de fantasma, olha aqui, ó, nesta edição. Vai receber camiseta, vai receber livro, o livro Como Caçar Fantasmas, muito 10. Olha, não perca esta caixa, tá bom? Depois não adianta chorar e não tem mais. Bom, vamos então para os relatos de hoje. Já falei pra você não esquecer do like. Então, parece que eu tô com a voz meio rouca, meio grossa, não sei. Não falei direito hoje, acho que é isso. Minha voz ainda tá. Sabe, a gente vai ficando sozinha aqui, não fala nada, você vai ficando aqui. Da hora que eu vou falar, eu falo aqui nos vídeos. Aí a voz tá. Tem que alongar a voz, parece, né? Porque ela começa meio assim. Mas vamos pro relato de hoje, que é assim. Quem era a outra pessoa no banheiro? Eita, a gente fala que banheiro é um lugarzinho assombrado também, né? Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 28 anos atualmente e sou de Recife. Vou relatar um acontecimento sobrenatural que aconteceu recentemente comigo, no ano passado, em setembro de 2022. Todos os nomes estão trocados. Obrigada, vamos lá. O relato que vou contar aconteceu na faculdade onde estudo. Eu sou estudante de psicologia e estudo em uma faculdade particular bem famosa em Recife. Devido ao curso, ela é bem famosa em Recife devido ao curso de psicologia. Ok. Uma observação é que a faculdade possui seguranças e os funcionários só entram para limpar os banheiros dos alunos em caso de emergência e ao final do turno. Fora que não havia como alguém de fora entrar, então calma lá. Não havia como alguém de fora entrar e tampouco usar os banheiros, pois possui uma entrada e espaço para as visitas e pessoas que vão resolver suas broncas na secretaria separado. E além disso tudo, para entrar na faculdade, só pode ser alunos ou funcionários, pois a mesma usava tecnologia de reconhecimento facial para adentrar. Então, você precisa usar reconhecimento facial para poder entrar na faculdade. Diante disso, começarei o relato. Em um dia comum de faculdade, embora com poucas pessoas, né, ali, pois o sistema híbrido ainda estava em vigor, um pouco online, um pouco presencial. Então, muitas pessoas ainda estavam em casa, fazendo com que aquela sensação de paz pelos corredores se prolongasse. Então, no meio da primeira aula, fiquei com uma vontade imensa de fazer xixi. Nisso, fui ao banheiro, que é o mais afastado, e ficava rodeado de um lindo jardim. Mas aí vocês pensam, o que tu foi fazer em um banheiro afastado? Pois bem, ele era o mais próximo da minha sala e ainda é o banheiro mais limpo e cheiroso de toda a faculdade. Justamente porque quase ninguém vai até lá. E todas as mulheres amam um banheiro limpinho, né? E sabem a raridade de se encontrar um. Então, todas as mulheres eu não sei, porque o que a gente encontra de banheiro feminino que você fala, gente, quem é que usou isso daqui? Foi mulher? Foi um ogro? Foi o que aconteceu aqui, minha gente? Como consegue fazer isso num banheiro? Será que na casa dela ela faz isso? Né? É difícil entender, né? Assim, mas a gente tenta procurar lugar assim, mais limpo. Fui no meu banheirinho favorito, entrei, olhei para as cabines, estavam todas abertas. Detalhe importante, a porta da entrada do banheiro é daquela que você tem que empurrar para abrir, de pressão, no caso. Ela se empurra para abrir e ela fecha sozinha, sem bater, sabe? E ela é bem pesada. Ok, é aqui que tudo começa. Lavei as mãos, olhando para ver se não tinha ninguém no banheiro. Depois entrei em uma cabine. E quando estava ali fazendo xixi, eu ouvi a porta do banheiro se abrir e já me arrepiei inteira.
Nisso, a pessoa entra na segunda cabine e fecha a porta e levanta a tampa do vaso. E eu achando que era uma outra pessoa. Mesmo arrepiada, eu saí, lavei minhas mãos, arrumei a roupa e, Ana do céu! Quando eu estava andando a caminho da porta, olho para as cabines e todas estavam abertas. Não havia ninguém lá dentro. Nada, ninguém mesmo. Ainda tive coragem de dar uma olhada e ver se tinha mais alguém, mas nada, ninguém estava lá. Nem no cantinho, nada mesmo. E o pior, a porta não se abriu para a pessoa sair. Ou seja, ela não havia saído da cabine ainda. E era impossível dela sair sem abrir aquela porta, tampouco abrir a mesma sem fazer barulho. Eu mesma já tentei isso, mas era impossível. Eu não fiquei mais nem um minuto naquele banheiro e saí correndo para a sala com o coração batendo a 1000. Contei aos meus amigos e fomos ao intervalo. Conversa vai, conversa vem sobre o assunto. Uma amiga que é espiritualista disse que poderia sim ser algo sobrenatural. Mas outros amigos disseram que poderia ser neurose e essas coisas. Eles não estavam errados, poderia sim. Mas tentei toda a lógica. Pontos de entrada e saída, mas nada mesmo, não dava para explicar. Porém, deixei para lá e segui a vida. Até então, não usando mais aquele banheiro, porém, uma semana depois, pensando que era neurose da minha cabeça, né? Ou um evento isolado, voltei àquele mesmo banheiro para fazer xixi e tirar o meu aparelho móvel para poder lanchar. Ana e assombrados, quando eu estava limpando o meu aparelho ali de frente para o espelho, de costas para a porta, nessa hora a porta se abriu e algo entrou. Eu me arrepiei da cabeça aos pés. Porém, na minha cabeça, a lógica entrou em ação e disse assim, tá, pode ser uma pessoa menor do que eu que entrou na pressa. Eu tenho 1,62 de altura e nunca vi uma mulher menor do que eu na faculdade, mas tudo bem. Entrei arrepiada para fazer xixi e com aquele pressentimento de que era a mesma coisa de antes, era a mesma pessoa de antes. Fiz meu xixi, dei um tempo para ver se aquela coisa iria embora, caso fosse alguém vivo, né? Mas nada de sair ninguém. E ficava fazendo barulho de abaixar a tampa do vaso. Eu estava morrendo de medo e pior, nem havia levado meu celular para ligar para minha amiga Fulanete, que estava na sala e poderia vir ao meu socorro. Então eu respirei fundo, tomei coragem e saí. Lavei as mãos olhando tudo ao meu redor e olhando para a segunda cabine. Ao ouvir o barulho da tampa sendo abaixada, eu me apressei e quando passei pela cabine, e ela estava aberta e limpa, como todas as outras, mostrando que ninguém havia usado. Misericórdia! Eu saí praticamente correndo dali. O moço da limpeza que passava pelo corredor da sala se assustou com a minha expressão. Eu falei bom dia e saí correndo para a sala. Alguns detalhes aqui. Ninguém abriu a porta para sair nem entrar depois que eu entrei na cabine, Ana. E na hora que aquilo entrou, eu senti um vento frio nas minhas costas. Era alguém ali, mas só a alma, mas era. Voltei para a sala novamente, morrendo de medo. Contei aos meus amigos que dessa vez ficaram assustados, mas como estudamos psicologia e ela é uma ciência, né? Ainda tínhamos que ter a comprovação de que realmente aquilo aconteceu ou se era uma neurose minha. Eu também não tenho religião, mas acredito em Deus, em obsessores, Exus, etc e tal. Eu sou bem aberta para isso. Então não havia descartado o evento sobrenatural. Eu e a minha amiga Fulanete decidimos que só iríamos para aquele banheiro juntas a partir de agora. Afinal, era o mais limpo, né? E o nosso favorito. E acreditávamos que em dupla nada aconteceria. Fulanete acreditava no sobrenatural assim como eu. Então havíamos fechado o nosso acordo. No final da aula, fomos ao banheiro, fiz xixi e já estava lavando as mãos aos fuxicos ali, né, com a minha amiga,
quando a porta se abre novamente, aquele vento frio invade o lugar e algo vai para a segunda cabine e fecha em seguida. A porta da cabine? Fechou em seguida a porta da segunda cabine? Eu e Fulanete, né, pensamos que era alguém bem apressado. Porém, Ana e assombrados. Quando iríamos, né, quando a gente estava para sair, vimos que a cabine estava aberta e não havia ninguém. Mas nós vimos que algo entrou. Oxe, nenhum tiro nos pegava. Saímos correndo daquele banheiro, contamos tudo ao nosso amigo fulano, que é bem cético com relação a isso, e ele não acreditou muito, é claro, mas também não questionou diante das nossas expressões. Ana e assombrados, o que era aquilo? Será que era alguma aluna que morreu e estava usando o banheiro apenas como seu cotidiano humano? Só usava a segunda cabine também e mais nenhuma? Ainda bem que não tive sensações ruins, só medo mesmo, né? Aquela coisa normal, básica, quando a gente vê umas coisas assim. E uma atualização aqui. Descobri que uma semana antes dos eventos no banheiro, uma professora da nossa faculdade havia falecido. Ana e assombrado, será que poderia ser ela? Que não havia se desprendido ou entendido que havia morrido? Bom, atualizei esse relato, pois ainda não havia sido lido. Estamos agora em julho de 2023. E antes das férias, escutei o mesmo barulho na cabine ao lado e, como sempre, não havia ninguém. Descobri que essa professora que faleceu havia descoberto uma doença grave, assim, da noite para o dia, e faleceu poucos dias depois da descoberta. Então, poderia ser ela vivendo a sua rotina sem saber que havia falecido? Eu não tenho religião, como já disse, mas a minha fé é do Senhor Zé Pilintra. Acredito que posso ser sensitiva ou médium, devido às outras situações sobrenaturais que acontecem e aconteceram comigo desde a minha infância. Outra hora eu envio mais relatos. Que o Senhor Zé proteja você, Ana, toda a sua família e os assombrados. Beijos! Um beijo para você, muito obrigada. Então, muito estranho, muito recorrente. Essas portas, eu já ia falar que pode ser alguma coisa de outra dimensão também, né? Coexistindo ali junto com você. Mas toda vez que você entra, o negócio entra também, vai atrás? Ou coincide os horários de uso do banheiro? Será? Por que toda vez que você tá lá, outra pessoa não tentou ir sozinha pra lá também pra ver se acontece com outra pessoa? Será que ela te segue? Não querendo te assustar, mas ela segue você e tenta ir junto. Então, esse lance da professora que faleceu de uma hora para outra, uma semana antes dos eventos, provavelmente você já usou esse banheiro, tanto é que ele era seu preferido. E nada aconteceu antes, só uma semana após o falecimento dessa professora. Então, eu acho que pode ser bem capaz que ela, né, estivesse aí ainda nesse lance de não ter entendido bem e fazendo suas coisas do cotidiano. Talvez, né? Pode ser. Será que mais alguém já teve alguma experiência na faculdade com isso? Né? Não dá pra saber, quer dizer, até dá pra saber, mas só se alguém contar. Bom, vamos para o próximo relato, que é este. Deus me salvou. Olá, Aninha, meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Eu sou do Paraná, mas há 10 anos moro nos Estados Unidos. Ok. Tá, não tem problema falar, né? Moro nos Estados Unidos, mais precisamente em Memphis, terrinha do rei do rock Elvis. Acompanho você e o Matheus desde a época do sobrenatural.org. Na época eu era adolescente e lia os relatos à noite. Depois só conseguia dormir com a luz acesa. Eu era a mesma coisa também. Adorava ler os relatos do sobrenatural.org. Nem conhecia o Matheus ainda, conhecia através do sobrenatural.org. E também não conseguia dormir direito. Aí eu dormia com a minha mãe dormia comigo. Às vezes eu acordava, acendia a luz, ligava a TV, porque ficava com medo, né? Essas coisas acontecem. O relato que eu vou contar não é meu, graças a Deus, porque eu morro de medo dessas coisas. Mas sim de uma amiga que trabalha no mesmo hotel que eu, aqui em Memphis.
Acredito que o relato não vai ter nomes, mas se tiver, estarão devidamente trocados. Obrigada. Essa amiga minha é da Nicarágua e foi lá que o relato se passou alguns anos atrás, antes dela vir morar para cá. Eu vou contar como se fosse ela agora. Então, agora é essa amiga dela da Nicarágua, da Nicarágua contando aqui. Eu morava em uma pequena cidade de interior e onde morava era mais para uma vila. Havia poucas casas, não havia hospitais próximos. Se precisasse ir ao hospital, ficava algumas horas de distância. Eu morava em um pequeno rancho, com poucos vizinhos próximos. Na época eu estava grávida e tinha ido apenas uma vez ao hospital checar se o meu filho estava bem. E nesse dia eu vi que seria menino e estava tudo ótimo com ele. Passadas algumas semanas, eu sentia algo estranho. Sentia a morte, como se estivesse rondando. Eu sentia que tinha algo errado na minha gravidez, mas toda vez que eu comentava com a minha família ou com meu esposo, eles diziam que era coisa da minha cabeça. Eu andava perturbada e sentia que a morte estava próxima. E o estranho é que toda vez que eu estava sozinha em casa, a minha barriga de grávida de 7 meses sumia. Como assim? Era como se eu não estivesse grávida. Mas toda vez que a porta abria e chegava alguém, a minha barriga crescia outra vez, misteriosamente. Como assim? Passados uns dias, entrei em trabalho de parto e como o hospital era somente em outra cidade, eu tive o parto em casa. Foi horrível. Saía tanto sangue de mim que a minha irmã estava tirando com um rodo o que caía no chão. Foram horas de dor e o bebê não nascia. Eu já sentia que estava morrendo. Minha mãe, desesperada, estava ajoelhada do meu lado, com as 2 mãos no meu braço, chorando. Nesse momento eu comecei a falar com Deus na minha cabeça. Eu dizia: Senhor, sei que perdi meu filho. Senhor, sei que perdi meu filho e não tenho medo da morte. Mas, por favor, não deixa minha mãe sentir a mesma dor da perda que eu senti perdendo meu filho. Nesse exato momento, eu senti uma mão acariciando a minha barriga e a dor toda se foi. E sei que não foi minha mãe que acariciou minha barriga, pois ela estava com as 2 mãos no meu braço. E minha irmã estava de pé limpando o sangue no chão. Nesse momento, a parteira chegou e o bebê nasceu, infelizmente morto. Ele estava muito escuro. Nesse momento, a parteira ofereceu um chá de erva para dor, mas eu disse que não precisava, pois eu não sentia mais dor alguma. Eu tenho certeza que foi Deus que me salvou esse dia, porque realmente eu sentia que ia morrer. Passados uns 2 dias, minha vizinha me viu na rua e começou a me ofender com palavras horríveis. Dizia assim: sua pip, era para você morrer com o seu bebê, sua pip, e outras palavras bem piores que eu não vou dizer aqui. Eu não entendi o porquê daquelas palavras, afinal, até poucos dias eu tinha uma relação boa com essa vizinha. Inclusive, ela me ajudava com as minhas roupas, lavando para mim. Bom, acabei descobrindo que essa vizinha tinha um caso com o meu marido e tinha feito magia para que eu e o meu bebê morrêssemos. Porém, Deus me salvou da morte. Eu realmente nunca desconfiei dela. Afinal, ela era boa comigo. Ela era exemplar. Ia para a igreja e tudo mais. Mas as pessoas às vezes nos enganam. Uau! Era uma maledite das pior. Aninha, agora sou eu outra vez. Bom, hoje essa minha amiga já é casada com outra pessoa e está muito feliz. É linda, animada e não sabe o que aconteceu com a maledite e com o seu ex-esposo, pois cortou o contato. Mas acredito que se não pagaram ainda, logo vão pagar pelo que fizeram.
Bom, Ana, deixo beijinhos pra você, pro Matheus, seus filhinhos e, é claro, pros pets e pra todos que acompanham o canal. Agora só pra mim, dá licença. Quem sabe? Adoraria. Ó, um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, isso daqui também... eu que li errado, era de Maledite esse daqui. Eu não vi. Tá bom, entrou aqui hoje, mas era pra entrar de Maledite. Cadê? Bom, filha da mãe. Rapaz, não dá pra acreditar, né? Como tem gente que faz essas coisas. Mas, olha, arranja um karminha bonito, hein? Bom, vamos para o próximo relato. Ai, juro, gente, eu não vi que era de Maledite, mas era de Maledite mesmo que tava aqui, ó. Tudo bem, era pra eu contar quarta, mas foi hoje. Vamos ver este relato aqui, ó. O garoto do meu sonho. Oi, Ana, me chamo Ciclana. Não é a fulana, é a Ciclana. Esse é um relato curto, mas curioso, de algo que aconteceu comigo, coisa que eu nunca esqueci. Também sou autora do relato O Segundo Degrau e a Janela da Igreja. Bom, era anos 90 e eu era apenas uma entre tantas adolescentes sonhadoras que assistia a novela mexicana Topázio. Nossa, eu lembro dessa novela. Ela era uma moça cega, não é? Ela era tão bonita, ela tinha um olho assim, bonito. Novela que contava a história de uma bela jovem cega que se apaixona pelo filho do dono da fazenda onde trabalha. Passava junto com... Tinha Carrossel também nessa época, né? Enfim, ao terminar de assistir um dos capítulos, ainda suspirando com o amor daqueles dois, peguei no sono. Bom, na verdade não foi bem um sono. Eu estava naquele estado de relaxamento bem gostoso, onde ainda se ouve vozes ao fundo, sabe? Sei. E foi aí que tudo aconteceu e eu o vi. Um lindo rapaz loiro sorriu para mim de forma tão intensa que parecia já termos certa intimidade. Mentalmente disse, ou pensei, né? Isso não é um sonho, isso é muito real. Então ele disse assim, vejo você em breve. Ana, o meu coração disparou tão forte que eu levantei sobressaltada da cama. Cara, foi tão real que a imagem impressa daquele rapaz me acompanhou por todo o jantar. Tentei não dar muita importância, imaginei que tudo havia acontecido por influência da novela a qual eu estava assistindo, pois o protagonista era loiro e tal. E Ana, se eu tivesse que escolher sonhar com o homem dos meus sonhos, com certeza seria moreno, pois nunca havia me interessado por nenhum rapaz loiro, mas nunca, até aquele momento. Acabando o jantar, então, me liga uma amiga nova do prédio, a qual eu havia acabado de conhecer. Ela era de outra cidade, alguns anos mais velha que eu e estava passando as férias na casa dos tios. Havíamos nos conhecido na festa de um amigo em comum. Nos demos bem de imediato e desde então conversamos sobre tudo. Aquele seria o seu último dia ali e ela queria se despedir. Pedi autorização aos meus pais e desci para o hall do prédio, lugar onde havíamos marcado de nos encontrar. Ao chegar lá, ela estava ansiosa para me apresentar a alguém, o seu namorado. E eu fiquei um pouco surpresa, pois, como havia dito antes, nós conversávamos sobre tudo, ou pelo menos foi o que eu pensei. E ela nunca havia mencionado um namorado. Muito pelo contrário, ela parecia interessada no meu amigo, aquele o qual nos havia apresentado uma outra. Ok. Ela me explicou que não o tinha mencionado, pois eles haviam dado um tempo, mas que como não rolou nada entre ela e o nosso amigo, então ela resolveu voltar com esse tal namorado de outra cidade e queria a minha opinião sobre o tal cara. Por isso me chamou para conhecê-lo. Então,
Deixa eu só ver. Então, enquanto aguardávamos ele chegar, ela foi me contando que o seu namorado era o homem mais gentil, carinhoso e fiel que ela havia conhecido, que inclusive pediu um tempo justamente para ele ser... Ela pediu um tempo justamente por ele ser muito caseiro e não gostar de sair, que tinha poucos amigos, era tímido. Pela descrição, imaginei tipo um nerd magricelo de óculos fundo de garrafa. Não estava preparada para o boa noite pronunciado por uma voz grave que ecoou em seguida bem às nossas costas. Oi, amor, disse... Ah, não, foi ela que falou. Oi, amor, disse ela, se virando na direção daquela voz perfeita. E se fosse só a voz perfeita, teria sido maravilhoso. Mas tudo naquele cara era absurdamente perfeito. E não só isso, mas era ele. O cara que há menos de 2 horas eu havia sonhado, dizendo que em breve nos veríamos. E sim, eu estava vendo ali, era ele mesmo. A minha amiga foi na direção dele, o cumprimentou com um selinho e o trouxe pelas mãos até onde estávamos. Eu abaixei a cabeça, apertei os olhos e repeti várias vezes em silêncio para mim mesma. Isso não é possível, isso não é possível. Como assim? O casal então se aproximou e minha amiga disse: Ciclana, esse aqui é o fulano, meu namorado. Confesso que eu estava completamente sem coragem de olhar para o cara na minha frente, mas eu precisava fazer isso sem parecer nervosa. Então ergui lentamente a cabeça e o olhei cara a cara. Ana, ao me olhar, ele franziu o senho de maneira curiosa. Tipo, né? E deixa eu ver aqui que eu me perdi. Né? Ele franziu o senho de maneira curiosa. Diria até que surpresa. E me perguntou: a gente já se conhece? Eu rapidamente balancei a cabeça em negação, mas ele continuou a me olhar de forma insistente e afirmar, Ana. Ele afirmou: eu te conheço de algum lugar. Olha, eu sei que essas frases são meio clichês, que muitas pessoas parecem comuns e são confundidas e tal, mas ele insistiu nisso a noite toda e ficou me enchendo de perguntas para ver se encontrava alguma conexão, ficando notoriamente perturbado por não se lembrar de onde me conhecia. E não é só isso, Ana. Ele me olhava de forma estranha, da mesma maneira íntima com a qual aquele homem do sonho me olhou, e o meu coração disparava da mesma maneira também. A minha amiga tagarelava sobre vários assuntos e ele apenas respondia sim ou não. Mas quando eu falava algo, ele parecia notoriamente interessado e interagia. Ficamos os 3 conversando por horas. A minha amiga me tratava de forma carinhosa, como se eu fosse uma irmãzinha mais nova, pois eu tinha por volta de 16 anos e ela 19. O fulano devia ter pouco mais de 20 anos. Mesmo com a minha pouca experiência com os rapazes, sabia, no meu íntimo, que se o fulano conseguisse o meu número, pela forma intensa que me olhava, rolaria algo. Mas não dei brecha alguma, afinal de contas, era o namorado da minha amiga. Bom, enfim, passada aquela noite, ambos voltaram para sua cidade e eu nunca mais os vi. A nenhum dos dois. Não sei o que foi aquilo. Não sei por que o meu coração disparou. Não sei por que sonhei com o namorado de alguém e me pergunto até hoje: se eu tivesse dado abertura, teríamos tido algo bonito? Como isso já tem mais de 20 anos? Verdade, ela falou que foi nos anos 90. Como isso já tem mais de 20 anos, nunca saberei. Parabéns pelo canal, Aninha, viciada nele. Um beijo pra você, obrigada. Já pensou se ele tá vendo o relato? Já pensou se de alguma forma aí acontece o que é pra ser, eu acho que pode passar o tempo que for. Porque é muito estranho, né? Nada é por acaso. Agora,
Será que a gente perde oportunidades que são colocadas ali à nossa frente? Ou não? Era para ser assim? Será que Nossa, mas 20... Então, gente, não sei. Vai saber. Vai saber. Não sei. Ai, mas eu acho tão triste quando parece que encontrou, sabe? Nessa forma tão assim, de repente não vai pra frente. Não... Sei lá. Vamos ver. Não é? Ai, ai. Que interessante. Não acredito que nada é coincidência, nada é por acaso. Alguma coisa tinha ali. Bom, vamos para o próximo relato. Agora sim, vamos lá. Minha resposta. Oi, Ana. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Beleza. Oi, Ana e toda a família assombrada. Meu nome é Fulana e hoje vim contar o dia que passei na tão temida prova do Detran. Ê, provinha temida, hein? Eu sei como que é, eu também fiquei super nervosa. E depois passei e não dirigi mais. Ai, foi só tempo depois. Bom, desde já aviso que não tem nada de terror e sim vim contar uma bênção de Deus. Ok, tudo bem. Nem tudo é terror aqui nesse canal também, né? Aliás, boa parte não é, mas sim sobrenatural. O ano era 2014, quando ganhei de presente do meu pai a minha habilitação. Para muitas famílias isso é comum, mas na minha foi assim uma coisa inédita por questões financeiras. No dia eu explodi de alegria e já fomos até a autoescola fazer a matrícula. Fiz tudo certinho e voltando para casa parecendo um pinto no lixo de tão feliz. Minha mãe olha bem sério para mim e fala: Filha, você ganhou a habilitação e isso é muito bom e ficamos felizes por conseguir te proporcionar isso. Mas você não pode repetir em nenhuma fase, porque não vamos ter dinheiro para você refazer as provas. E eu falei toda confiante que eu passaria sim em tudo de primeira, mas por dentro eu estava quase chorando de medo de reprovar. Iniciado o curso, prova do cursinho, CFC, passei de primeira. Prova escrita do Detran, passei de primeira. E então chegou a tão temida prova de volante. Nessa época, a máfia de pagar o quebra... estava muito forte. Quem não pagava, não passava. Quebra é pagar uma propina para o instrutor, quase o preço de tirar a habilitação. Caso alguém aqui não saiba. Tinha isso, rapaz? Oi, eu não sabia disso? Não sabia, não. Tinha isso mesmo? Ai, que sem vergonhice. Mas vamos lá. Chegou o dia, acordei cedo. Na verdade, nem dormi a noite de tão nervosa que tava. Fui tomar meu banho. Eu lá, toda ensaboada. E pá, o chuveiro... Aí o chuveiro queima. Ai, tive que terminar o banho na pia do banheiro. E com isso, meu nervosismo só aumentou. Comecei a pensar que se o dia começou assim, o resto não ia dar certo. O meu pai foi me levar e a cada segundo que a gente chegava perto do local da prova, mais nervosa eu ficava. O tempo estava fechado, era um dia triste, parece. Foi aí que parei com todos os meus pensamentos e comecei a conversar com Deus, dizendo assim: Senhor, até aqui tem me sustentado. Me abençoou e me capacitou de passar de primeira nas outras provas. Me abençoa nessa aqui também. Estou tão nervosa, estou com medo de fazer alguma besteira e repetir. Me ajuda, Deus, por favor, eu te imploro. Ana, foi eu chegar no estacionamento do local da prova e olhar para o céu, que lá estava um lindo arco-íris. Sim, do nada, um lindo arco-íris. E naquele momento eu senti um alívio, uma paz. E senti Deus falando no meu coração: Filha, eu tô contigo. Fiz a prova, foi super tranquila e eu passei! Ana, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nessa época eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 28 e lembro como se fosse ontem. Quis contar essa história para enaltecer o nome de Deus. É isso, até uma próxima e um beijo no coração de todos. Ok, ela até, acho que é a mesma, do mesmo dia?
ela me mandou aqui a foto do arco-íris. Acho que ela chegou a fotografar no dia, então, acho, né? Enfim, eu não vou mostrar aqui por conta do local, essas coisas, né? Mas é um arco-íris que apareceu naquele dia nublado, como um sinal, né? De que estou aqui. O arco-íris já foi o sinal de Deus, né? Para falar que ele não ia mais acabar com a humanidade, né? Com água, com dilúvio, essas coisas, não foi? O sinal da aliança de Deus com os homens, o arco-íris. Bom, pessoal, vamos para o último relato de hoje, então, que é este que está aqui atrás. Este que está aqui atrás. Não, brincadeira, é este daqui. Eu nunca me esqueço desse episódio do Chapolin, gente. Mas vamos lá. Ele chamou a morte e ela veio. Ai, credo. Vamos lá. Oi, Aninha. Olá, assombrados. Tudo bem? Tudo. Esse é o terceiro relato que eu envio para o canal. Meus 2 primeiros você até já leu. Uhul! Bom, esse relato é curtinho. Acho, né? É sim, super curto, quase express. E aconteceu na minha casa. Não haverá nomes, eu escrevo dia 12 de setembro de 2023. Esses dias atrás aqui. Vamos lá. Eu crio canários desde 2021. Eles moram em um viveiro grande e só se mudam para as gaiolas em época de reprodução. Um dia o meu pai, que estava com muito, mas muito ódio, esbravejando todo tipo de palavrões e maldições, ele chamou a morte para levá-lo. Ele gritou até tossir, falando que queria a morte. Ai, credo, gente. Ele chamava a situação, a morte, como se chamasse uma pessoa. No outro dia, logo de manhã, eu fui iniciar o manejo com as aves e percebi que uma canarinha estava morta. Ana, eu já vi canário morrer, porque faz parte da criação, infelizmente. Mas ela estava bizarra. Ela estava toda torta, com uma das asas meio aberta e a outra encolhida, os pés tortos e o pior, estava de olhos abertos. Eu peguei a bichinha e levei até ele, e eu disse olhando bem dentro dos olhos dele: olha o que você fez. Você chamou a morte e ela veio, mas levou quem não tinha nada a ver com o seu ódio. E eu chorei por ela, sabe? Minha sobrinha e eu fizemos um enterro da canarinha em um vasinho de flores. É isso. As palavras têm poder. Só sei que depois desse dia, ele nunca mais chamou a morte para dentro de casa. Ana, obrigado por ler o meu relato. Amo o canal. Obrigada. É uma moça que nos conta. Eu amo o canal. Tenho outros relatos para contar de maledito e de causos da vovó. Beijos para você, pro Matheus, pros bebês, pros pets e para a geral assombrada. Ah, não se esqueçam do like. Deixar o like no vídeo, ok? Muito obrigada, um beijo para você. Sim, as palavras têm poder e a sorte, entre aspas, né? É que não pegou ninguém, né? Foi assim, o bichinho, dá dó do bichinho, mas é como se eles puxassem para eles as coisas ruins que muitas vezes nós atraímos, né? Provavelmente os bichos não atraem, os bichos são purinhos. Nós atraímos coisas ruins e aí quem paga o pato são os inocentinhos ali que estão na linha de frente, ali no escudo espiritual nosso. E aí isso acontece. Mas, gente, cuidado com o que sai da boca, tá? É muito, a gente já viu muito isso por aqui. Falar besteira, falar essas coisas... Cuidado, é muito forte o que a gente põe pra fora, tá? A gente atrai tudo que a gente põe pra fora, né? Que a gente, principalmente o que a gente fala, tanto que na magia essas coisas são, você fala, mas por que se eu falar isso vai mudar alguma coisa, né? Ou não é mais a intenção, mas toda magia tem a palavra falada, não tem? Então tem força. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Até mais. Tchau!